A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre com muita alegria, transmitindo mais um programa Momento de Santidade, e eu espero realmente que seja um momento de santidade, não um momento de polêmica, um momento de briga, de discussão, que seja realmente um momento de santidade com a presença do Senhor Deus, tanto no meu coração quanto no seu. Gostaria de trabalhar com vocês um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 17 até o verso 20, é um texto muito conhecido, aonde diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus." Muito bem, esse é o texto sobre o qual eu gostaria de meditar e passar algumas coisas para você. Espero que você seja edificado, exortado, consolado, enfim, aquilo que o seu coração estiver necessitando e precisando na presença do Senhor. O apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto entre os anos de 49 a 51. O livro de Atos, capítulo 18, do verso 1 até o 4, nos evidencia que o apóstolo Paulo ficou naquela cidade durante 1 ano e 6 meses, e ele escreveu então a primeira carta de uma cidade chamada Éfeso, nos anos 55, 56, e isso aconteceu durante a sua terceira viagem missionária. A segunda carta, sobre a qual nós estamos aqui discorrendo e meditando, ela foi escrita de uma cidade chamada Filipos, mais ou menos em torno do ano 56 depois de Cristo. Qual foi o ensino de Paulo aqui nesse texto? Qual foi o centro, o âmago daquilo que ele se concentrou a escrever aos crentes de Corinto? Primeira coisa, para ser uma nova criatura é necessário estar em Cristo. Eu queria que você gravasse bem essa frase. Para ser uma nova criatura é necessário estar em Cristo. Jesus pregou isso, Paulo pregou isso. É necessário estar nele, estar no Senhor. E eu quero frisar aqui, não em uma religião. Não é isso que nós estamos pregando, não é isso que Paulo está pregando, porque a religião em si, não existe uma na terra que seja a detentora do plano de salvação, ou que seja a religião que nos religa com Deus, apesar de a palavra religião significar isso. Então nós não estamos aqui focando em uma religião. Por quê? Porque Nicodemos, um dos homens que procurou Jesus à noite, João capítulo 3, do verso 1 até o 7, ele começa a conversar com Jesus, e provavelmente muitas inquietações estavam no seu coração, e o Senhor Jesus trabalha com ele dizendo: olha, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele fala de uma palingenesia, de um novo nascimento, que é um nascimento espiritual, não carnal, não de sangue, para que alguém possa ver ou adentrar ao reino de Deus. Não é por meio de uma religião. Nicodemos tinha a sua. Ele, vamos dizer assim, estava dentro do judaísmo, e mesmo assim havia uma inquietação no seu coração por algo diferente. Então ele vai à procura de Jesus, e o Senhor Jesus ensina para ele que ele tinha que nascer de novo, que ele tinha que mudar de vida se ele quisesse adentrar ao reino dos céus. Então não é uma religião, não é fazendo obras. Presta atenção nisso aqui, porque hoje em dia as pessoas acham que é fazendo alguma coisa de bom para merecer a entrada no reino de Deus, e a Bíblia não ensina isso. Você toma como base
a história do jovem rico registrada em Mateus capítulo 19, do verso 16 até o 22, quando esse jovem chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: não me chama de bom, porque bom é somente um que está nos céus, que é o Pai. Se queres ser perfeito, vende o que você tem e reparte com os pobres. Então a pergunta dele é: o que eu devo fazer? E Jesus diz: olha, se você quer ser. Então aqui nós percebemos uma diferença entre fazer e ser. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com fazer alguma coisa para merecer, e o que o Senhor Jesus ensina é que nós precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser alguém que se relaciona com o Senhor. Então não é uma religião, não é fazendo obras, não é seguindo filosofias. Isso eu acho muito interessante, porque hoje o que se percebe é muito isso. Eu vou te remeter a um texto, e eu creio que você conheça esse texto, mas é interessante a gente trazê-lo à memória. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número, deixe-me ver aqui, capítulo de número 17, aonde o apóstolo Paulo, passando por Atenas, chegando a uma praça, ele encontra ali muitos filósofos, muitas pessoas que filosofavam naquela praça, e entre aqueles que filosofavam estavam os epicureus e os estoicos. Eram duas correntes filosóficas importantes da época. E os epicureus, eles não criam na ressurreição. Presta atenção que isso aqui é importante. Eles não criam na ressurreição. O que eles ensinavam? A vida é só aqui. Ou seja, precisamos aproveitar a vida enquanto estamos vivos, enquanto temos fôlegos, porque morreu, acabou. Não criam na ressurreição. A vida é só aqui. A ênfase estaria sobre o prazer. Então não importava o que fizessem, desde que obtivessem prazer a partir do seu corpo e das suas posturas, das suas crenças, enfim. Então a ênfase no prazer, não haveria juízo. Gente, como seria fácil viver essa filosofia? Não há juízo. Então não há limites para a maldade, não há limites para alguém fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque não há um juízo, não há um Deus que executaria o juízo. E o que eles pregavam, esses epicureus, é que o mundo é fruto do acaso. Qualquer semelhança com aquilo que se vive nos dias de hoje não terá sido mera coincidência. O que acontece hoje? As pessoas vivem da mesma maneira. Você fala de fé, você fala de Bíblia, você fala de ressurreição, as pessoas riem, elas zombam. A vida é só aqui, vamos aproveitar, vamos em busca do prazer descomunal, de qualquer forma, não importa se pessoas são machucadas, feridas, as pessoas elas vão atrás do seu prazer. Como não há juízo, então vamos aproveitar a vida. O mundo é fruto do acaso. Quando não dizem por aí que o mundo é fruto de uma explosão cósmica, né? Então é a filosofia que se prega, que se ensina em muitas escolas ateístas, e é aquilo que muitas vezes nós percebemos em muitos governos tentando empurrar essa linha filosófica para cima das pessoas. E o outro grupo que o apóstolo Paulo menciona aqui no livro de Atos, capítulo 17, no verso 18, se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, é o grupo dos estoicos. Os estoicos, ou o estoicismo, eles aceitavam as coisas do jeito que elas aconteciam. Então não questionavam isso, não questionavam aquilo, simplesmente mais ou menos assim: vida me leva, vida leva eu, deixa a vida me levar. É mais ou menos assim que pensavam e ensinavam naquela época. E a ênfase, os estoicos, a ênfase na razão, era tudo racional. Aquilo que racionalmente seria possível explicar era aquilo que era vivido. E não terá sido mera coincidência com aquilo que nós vivemos também nos nossos dias. E os cristãos, em contraposição a essa busca pela religião, a essas obras, a essas filosofias, sempre pregaram e ensinaram que não há salvação em nenhum outro a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Eu não tenho outra pregação, e eu não tenho outra mensagem, eu não tenho outra coisa
a ensinar a não ser que Cristo é o centro de tudo. É o Filho unigênito, o único Filho gerado do Pai antes da eternidade, enviado a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Em Atos capítulo 4, verso 12, a igreja ela estabeleceu que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação vem por meio de Jesus. João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida, não um caminho, não uma verdade entre tantas, não uma vida, mas a vida está na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, no verso 5, ele estabeleceu dizendo que há somente um mediador, alguém que faz o meio de campo, a mediação, a ligação entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Precisa a verdade mais clara e mais declarada do que essa? Creio que não. Então, para ser uma nova criatura é necessário estar em Cristo. Segundo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, é uma nova geração, é uma geração do alto, é uma geração do Espírito, a pessoa tem um novo caráter. Então eu quero trabalhar uma coisa importante com você, mostrando que Deus ele não transforma, vamos dizer assim, não que ele não queira, mas ele não faz isso, que é transformar a nossa personalidade, mas ele transforma o que? É o nosso caráter. Eu vou explicar isso para você. Uma pessoa tímida, quando ela chega para a fé, quando ela chega para Cristo, ela continua sendo tímida, ela não vai perder a sua timidez, porque aquela é a sua característica. Ela perde a insegurança, isso sim, isso é verdade. Por quê? Porque ela é revestida de um espírito de ousadia, conforme o apóstolo Paulo trabalhou na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, o verso de número 7, onde nós somos revestidos de um espírito de ousadia. Nós perdemos o espírito de covardia, deixamos de ser covardes, acovardados, para falar do amor de Deus, do amor de Cristo em favor da humanidade. Então a pessoa, ela continua sendo tímida, mas ela perde a sua insegurança. Uma pessoa, ela continua sendo extrovertida ou introvertida. A personalidade dela, o jeito exterior ou externo, não vai mudar muito, mas o que acontece é uma mudança aqui dentro. Então ela continua sendo extrovertida, mas o que ela perde é a sua má educação. Ela deixa de ser uma pessoa mal educada, ela deixa de ser uma pessoa atrevida para se tornar uma pessoa amada, uma pessoa querida, benquista, educada, que entende as limitações das pessoas. Então a sua extroversão ou a sua introversão, ela não vai perder, ela vai continuar sendo dessa maneira. Se ela é falante como eu, algumas pessoas são quietas, não falam muito, mas eu falo demais, eu sou muito falante. Então a pessoa, ela vem para Cristo e o que vai acontecer? Ela vai canalizar a sua personalidade, esse seu jeito exterior de ser, para os interesses do reino. Então o falante, ele pode usar as suas qualidades para pregar o evangelho, para ser um evangelista, para anunciar a Cristo, ou seja, ele vai usar o seu jeito exterior de alguma maneira para a satisfação dos propósitos do reino de Deus. Agora, o que você precisa entender é que um fofoqueiro, ele vai deixar de ser fofoqueiro. Por quê? Porque aí é uma questão de caráter. Você está entendendo? É uma questão de caráter. Deus, ele muda o caráter. E a pessoa que antes comentava desse, comentava daquele, falava mal daquele outro, vai passar por uma transformação que os seus lábios vão apenas pronunciar aquilo que é de bom e de belo que as pessoas fazem. É isso que eu faço. Eu me concentro naquilo que as pessoas fazem bem feito. Porque para falar mal dos outros está assim, ó, Chega de gente falando mal de todo mundo. A gente precisa ressaltar aquilo que as pessoas estão fazendo de bem e de bom, seja em relação ao próximo, seja em relação à igreja, seja em relação à casa, ao país, enfim, para qualquer pessoa. Então, nós, por meio de Cristo, nós somos uma nova geração, nós recebemos um novo caráter e, em terceiro lugar, nós recebemos novos costumes e novos gostos. Eu vou te remeter a um texto
Eu já falei aqui outras vezes sobre isso, lá do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 19, que nos remete a um homem que andava de dia e de noite, ferindo-se, machucando-se com pedras. Ele vivia no meio dos sepulcros, gritando o dia inteiro e a noite toda. Ninguém podia segurá-lo, ninguém podia dominá-lo. E de repente o Senhor Jesus, ele chega e ele fala assim: vieste aqui para perder-nos, ou seja, para nos colocar em perdição? E Jesus então repreende aquela legião de demônios que estava sobre aquele homem, sobre aquela pessoa, e entram numa manada de porcos e descem desfiladeiro abaixo. E aqueles homens que cuidavam daqueles porcos, que segundo os estudiosos dizem que eram em torno de 2.000 porcos, eles dizem: olha, Jesus, vai embora aqui da nossa terra, sai daqui porque o Senhor dá muito prejuízo. Se para cada pessoa que o Senhor libertar, e é assim que eu interpreto, o Senhor vai dar um prejuízo de 2.000 porcos, vai ser demais para nós aqui. Então eles pedem que Jesus se ausente daquele lugar. O que importa, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, é que aquela pessoa que andava daquele jeito, que se feria, que se machucava, que não encontrava sentido para a vida, quando Jesus se manifesta, ele é liberto, ele é curado, ele é sarado. E ele então passa a andar e a frequentar a presença do Senhor Jesus. Ele estava, quando o encontram, junto com Jesus, assentado em perfeito juízo, e temeram, ou seja, ele andava nu, agora não anda mais nu, ele andava esbravejando, xingando, batendo, quebrando, e agora ele está assentado, ele está aquietado, ele está em perfeito juízo. E isso gera temor. Quando você conhece uma pessoa que, vamos dizer assim, andou nos antros de pecado, que andou longe do Senhor, e de repente aquela pessoa se converte, ela muda de vida, e você fala: nossa, mas será a mesma pessoa? Será que é o mesmo que fazia isso? Então, quando o Senhor Jesus ele manifesta-se na vida de uma pessoa, aquela pessoa forçosamente ela passa por uma mudança, ela passa por uma metamorfose, ela passa por uma transformação. Como eu sempre brinco na igreja, ela passa do estado larvático para o estado borboletesco, ou seja, ela passa por uma transformação total. E esse homem foi encontrado dessa maneira, em perfeito juízo, em perfeito estado, na presença do Senhor, e isso gerou temor no coração daquela gente. Então, quando o Senhor Jesus se manifesta, há uma nova geração, uma recriação, não da carne, não do sangue, mas do Espírito. Quando o Senhor Jesus se manifesta, há uma transformação, não da personalidade, mas do caráter. Quando o Senhor Jesus se manifesta, novos gostos, novos costumes passam a fazer parte da vida daquela pessoa. Então, gente, terceira coisa: se alguém está em Cristo, não tem mais passado, as coisas antigas já passaram. Eu queria remeter você à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele fala dos frutos, ou melhor, das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. Capítulo 5, verso 19, ele fala das obras da carne, que são a prostituição, que é todo relacionamento sexual antes e fora do casamento, a impureza, a lascívia, a idolatria, a adoração de qualquer forma de imagem, feitiçarias, inimizades, porfias, que são as discussões, as questiúnculas, as brigas que são muitas vezes intermináveis, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são as haireses, no grego, as heresias, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo ele faz aqui, nesse quadro, nessa perícope, um enunciado de obras que são obras que nos afastam do Senhor, obras da carne. E quando o Senhor Jesus ele se manifesta na vida de uma pessoa, essa pessoa passa a manifestar no singular o fruto do Espírito, que é constante de 9 aspectos, aonde ele diz, versículo 22 de Gálatas capítulo 5, amor, né? Para que falar mais do que isso? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
que é o ato de fazer coisas boas, fidelidade, o ato de ser fiel ao Senhor, mansidão e domínio próprio. São esses, vamos dizer assim, aspectos do fruto do Espírito que passam a fazer parte da vida da pessoa. Então, se alguém está em Cristo, e isso precisa ficar claro aqui nesse instante, a pessoa não tem mais passado, ela não é julgada, condenada pelo seu passado, porque ela passa por uma metamorfose, como eu disse, uma transformação, e ela passa a gerar o fruto do Espírito. E para encerrar, se alguém está em Cristo, o apóstolo Paulo trabalha nesse texto que nós lemos, ele recebeu o ministério da reconciliação. Ou seja, você não vai mais gostar de ver pessoas brigadas umas com as outras. Você vai querer fazer alguma coisa para que esses laços de amor, eles sejam reatados, sejam refeitos. Eu não tenho maior alegria do que pegar duas pessoas que brigaram, que se desentenderam, e levá-las a um ato de reconciliação. Primeiro, porque eu sei que isso vai glorificar o nome do Senhor. Segundo, porque eu sei que vai fazer bem para a vida daquelas pessoas que estão atormentadas por um litígio, por uma briga, e geralmente nós brigamos por coisas que não valem a pena, são coisas tão banais, tão insignificantes. Então, Deus, ele não precisa ser reconciliado, mas nós precisamos ser reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Por quê? Em Isaías capítulo 59, verso 2 diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. E a Bíblia ensina também que quando nós estamos em litígio com alguém, brigado com alguém, as nossas orações não chegam até o Pai. E isso aqui é muito grave. Talvez uma hora dessa eu venha aqui falar só sobre esse assunto, porque ele é importante. Uma vez que tenhamos brigado com alguém, o nosso canal de comunicação com Deus também fica interrompido. Então, meu irmão, minha irmã, te dou um conselho. Se você está de mal com alguém, está brigado com alguém, vai lá e acerta. Você é bem mais inteligente do que parece. Vai lá, porque o mais inteligente, ele cede, ele busca a reconciliação, e é isso que nós vemos aqui nesse texto do apóstolo Paulo. Falei? Você pode receber em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder falar da tua palavra com tanta liberdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado por aquilo que nós liberamos. E eu oro, Deus, para que todos que ouvem este programa possam estar alicerçados na pessoa de Cristo e ter uma vida completamente mudada, completamente alterada. E se alguém estiver numa situação de litígio com alguém, que tenha a ousadia e a coragem de pedir perdão e de reatar os laços de amor e de unidade. Senhor, eu oro pedindo a tua graça, pedindo a tua presença, o teu favor, orando sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da bênção do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.
Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o